Boa noite, pessoal. Então, nossa terceira aula hoje, né? Hoje vamos falar, então, sobre a Lei Complementar 130 de 2001, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Então, é uma lei que rege os servidores públicos, sejam eles de cargo de provimento efetivo, sejam os cargos comissionados. A diferença é que o cargo comissionado contribui para o regime geral e o cargo efetivo contribui para um regime próprio. Mas o regramento é o mesmo, né? Claro que a diferença é que o cargo de provimento efetivo é ingresso por concurso e o cargo comissionado é de livre nomeação, livre exoneração. Feitas essas peculiaridades, o estatuto se aplica aos dois. Agora, olha a pergunta que o professor vai fazer. Esse estatuto se aplica aos empregados públicos do município? Não. Se aplica aos agentes temporários? Não. Tá? Então, ele se aplica a quem? Ao servidor público, seja efetivo, seja comissionado. Fechou? Tá, vamos lá. Então, qual é o nosso objetivo de estudo? Estamos, né, no conhecimentos gerais. Nós estamos agora ingressando na Lei Complementar 130, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do município. Depois, o próximo estudo nosso é estudar a Lei Orgânica. O que a gente já estudou até agora? A gente estudou, dentro dos conhecimentos específicos, que é comum a todos os cargos, né? Nós estudamos a Constituição. Vimos ali a Constituição como a lei maior do Estado e vimos o regramento aqui, ó, que vai do 37 até o 41, certo? Com isso, nós já estamos habilitados a analisar um estatuto. Tá? Então, seria imprudente da minha parte ir direto para o estatuto sem preparar vocês com o texto constitucional. Agora não, agora a gente já tem uma base constitucional, aí o estatuto vem dessa base constitucional, tá bom? Então, professor, qual é o melhor método que tem para estudar a legislação? Pessoal, eu trabalho desde 2015 preparando alunos para concursos, e todos igual vocês, em curto período de tempo. Tá? Eu nunca tenho um aluno que está mais de um ano estudando. E tem chance de passar em concurso de 30 mil, como o da Polícia Civil. Qual o segredo? Como se faz, então, para estudar uma legislação dessas? Pessoal, o segredo da aprovação é ler a letra da lei. Não é partir para resumos. Por quê? Porque o resumo eu não fixo o texto como ele está na lei. E aí vem a questão literal e eu não sei interpretar ela. Então, o que a gente faz? A gente vai para a letra da lei, a gente não foge disso. É mais cansativo? É. É mais difícil? É, mas eu aprendo mais. E eu tenho mais chance de acertar essa questão de prova. Tá bom? Então, o professor vai repetir, vai chamar a atenção e, principalmente, eu vou esquematizar aqueles artigos mais importantes da prova. Vocês viram comigo na aula passada que quando a gente desenha, esquematiza, a gente lembra. Né? Lembra lá da reintegração, da recondução? Ó, vai aparecer de novo aqui. Estava lá no artigo 41 da Constituição Federal, mas está no Estatuto também. E é uma questão provável na prova de vocês. Tá? Tanto na parte constitucional, quanto na parte do Estatuto. Então, podem ter certeza que essa questão vai estar lá. Beleza? Então, como é que se estuda? Se estuda lendo a letra da lei, esquematizando aquilo que é mais importante. O professor vai chamar a atenção daqueles artigos mais cobrados em concursos, ok? E aí eu chamo a atenção para vocês o seguinte, feito isso, vocês têm que chegar em casa, fazer aquela revisão de hoje, certo? Para ir dormir bem, tranquilos, e aí pegar isso de novo nos próximos dias, tá? Pelo menos em 7 dias vocês têm que rever isso tudo. E vocês têm que, ideal, né? Ter impresso na primeira frente o texto literal, atrás da folha o esquematizado, para bater o olho e revisar. Se vai fazendo separado, depois não sabe se achar, né? A não ser que vá fazendo bem organizadinho, né? Colocando os números do artigo, né? O professor faz ali. Tá bom? Mas é isso aí. Vamos pegar artigo por artigo, vamos enfrentar essa lei, e vocês fazem a mesma coisa para a legislação do Corém, para a legislação disso, daquilo, aquele outro. Ok? Faz uma apostila e decora. Mas decora tudo? Não. Vocês vão fazendo a leitura e com a experiência de vocês dentro da área de vocês, isso aqui é interessante. Isso aqui eu já sei. Entenderam? Vocês vão fazendo esse filtro e mesma coisa que o professor está fazendo aqui com vocês. Tá bom? Tá muito difícil de memorizar alguma coisa? Parte para um esqueminha. A tua mente vai lembrar. Tá? Agora, um texto literal é muito mais difícil.
Tá? Exige mais preparação. E outra coisa, ontem mesmo eu estava falando com alunos que vão fazer a prova da PM. Pessoal, nós aqui, nós não temos ninguém fora da curva. E dificilmente eu vejo alguém fora da curva, alguém excepcional, que veio uma vez só e deu. É difícil, praticamente impossível. Então, o que eu chamo a atenção para vocês? Naquela semana da prova, vocês obrigatoriamente têm que bater o olho na legislação toda de novo. Mas aí, pessoal, é aquilo que vocês foram marcando, aquilo que vocês foram colocando os asteriscos, vocês vão batendo o olho. Tem que fazer isso, tem que puxar de novo para a memória de curto prazo todas as informações. Porque se ficar só com esse estudo regular, não vai ser bom. Agora, se naquela semana de prova vocês fizerem uma revisão de conteúdo, isso acende as memórias e vocês vão ir muito bem. Eu fiz um simulado com 100 questões da legislação da PM. Tinham 70 pessoas fazendo a prova aqui. Pessoas que já estão mais ou menos há um ano estudando, outras um pouco menos. Quem fez, dos 70, 15 fizeram média acima de 8,5. Então, de 70, 15 pessoas fizeram média acima de 8,5. Essas 15 pessoas eu chamei para conversar. O que é unânime entre eles? Os 15 que fizeram nota acima de 8,5, nos últimos 3 dias antes de fazer a prova, eles revisaram. Quem fez menos de 8,5 não fez a revisão nos 3 dias antes do simulado. Então, o que a gente chega à conclusão? Que eu tenho que fazer a revisão 3 dias antes da minha prova, ao menos. Senão vai dar, né? Eu não vou tirar o melhor de mim. Tá? Vocês querem tirar o melhor, querem tirar a nota acima de 8, certo? Então faça que nem eles. Nos 3 dias, 4 dias antes da prova, tem que revisar a legislação. Tá bom? Então não existe uma máquina aí que vai memorizar tudo. Tá? Vamos lá. Vamos falar então sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Chapecó. Ok? Então nós temos a Lei Complementar 130 de 2001. Vocês vão estudar com a Proficare que existem leis chamadas leis ordinárias e leis chamadas leis complementares. Qual a diferença, professor? A lei complementar, ela leva em consideração o total de membros da Casa Legislativa. Tá? Então, por exemplo, lá no Senado Federal nós temos 81 senadores. Para aprovar uma lei complementar, é preciso maioria. Então, preciso 41 senadores. Já para uma lei ordinária, que é uma lei comum, é dos presentes no dia da votação. Então, digamos que naquele dia da votação foi apenas 60 senadores, a maioria é 31. Então, essa é a diferença entre eu ter uma lei complementar para uma lei ordinária. E os estatutos dos servidores são regidos por leis complementares para dar mais garantia aos servidores e também uma proteção aos servidores. Então, para alterar essa lei, depende da maioria de todos os vereadores da Câmara Legislativa. Entenderam isso? Então, uma lei complementar ela é mais forte que uma lei ordinária, no sentido de que exige mais participação dos vereadores. Tá? Então, só feita essa ressalva aí, essa lei dispõe, então, sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Chapecó, das autarquias e das fundações públicas do município. Então, a gente viu na aula passada que existe a chamada administração direta e a chamada administração indireta. Lembra do esqueminha? Então, o que a gente viu? Que existe a administração pública, existe a administração direta, existe a administração indireta. Dentro da administração direta, eu tenho os entes federativos. Certo? E dentro da administração indireta, eu tenho as entidades. E aí nós vimos que tem entidades que a lei cria e tem entidades que a lei autoriza. Quem que a lei cria? Já havia a resposta, a autarquia. Tá? Autarquia. E a lei autoriza a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação. Só que daí eu falei para vocês que a jurisprudência do Brasil inclui uma outra fundação aqui, que é a Fundação Pública de Direito Público. E agora vem a complementação daquilo que a gente aprendeu. Quem trabalha na administração direta é empregado ou servidor? Servidor. Quem mais eu encontro ali? Os agentes temporários. Tá? Quem trabalha nas autarquias e nas fundações públicas?
servidores. Olha como bateu a nossa aula. Mas quando o município quis dizer fundações públicas, ele quis dizer que se ele tiver uma fundação, vai ser de direito público. Vai ser essa aqui, ó, vermelhinha aqui. Ok? E quem está desse lado aqui? Os empregados. Os empregados públicos. Em Chapecó, no nosso município, nós temos empresas públicas? O que vocês acham? Tem empresas públicas no município de Chapecó? Não. Empresas públicas. Sociedades de economia mista. Ó, vamos lá. Empresas públicas federais. Empresas públicas federais. Caixa Econômica Federal, Correios. Petrobras é Sociedade de Economia Mista. Toda vez que eu posso comprar ações na bolsa, é misto. Então, Petrobras, Banco do Brasil, nós temos uma sociedade de economia mista. Agora vamos baixar. Santa Catarina. Nós temos empresas públicas, EPAGRE e SIDASC, e nós temos sociedade de economia mista, Casan, Celesc. Agora vamos lá, pensem comigo. Tem aqui em Chapecó, tem empresas públicas municipais? Não. Não temos. Então, nós não temos aqui, né, os empregados públicos do município. Por quê? Porque para ter uma empresa pública tem que ser algo grande. Pensem, ó, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, EPAGRE, SIDASC, Casan, Celesc. Aqui no município não tem condições de ter uma empresa pública. Ok? Não valeria a pena ter. Tá? Agora, o que eu posso ter? Vocês aprenderam comigo que o município pode passar para um particular, através de uma concessão, mas não faz parte da administração municipal, somente presta um serviço. Exemplo, transporte urbano, exemplos taxistas, exemplos funerárias, e esse ano ainda o nosso aeroporto passará para a iniciativa privada através de uma concessão. Né? Contei essa história para vocês. Fechou? Feita essa revisão? Então, o que vocês precisam saber? Esse estatuto se aplica aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O município de Chapecó já teve fundação, hoje não tem mais. Mas ele tem uma autarquia, que eu já falei para vocês, que é o Simprevi. O Simprevi é uma autarquia municipal. Então, nós temos uma única autarquia aqui no município de Chapecó. Todos os demais estão na administração direta. Ok? Todos os servidores demais estão na administração direta nas secretarias municipais. Vocês aqui, todos e todas vocês aqui trabalharão em várias secretarias diferentes, mas todos na administração direta. Ok? Então, é isso que vocês têm que estar bem em mente. Então, esse esqueminha aqui, ó, ele resolve a nossa vida. Tá? Então, vou apagar aqui para a gente não misturar com a aula de hoje. Então, isso aqui foi aquela aula da Constituição. Ainda teremos mais uma oportunidade, para quem ainda não fixou, quando a gente pegar e abrir a lei orgânica. Quando eu abrir a lei orgânica, vai estar de novo, e mais uma vez é a última chance daí de aprender. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá. Artigo 1º. Esta lei complementar estatui o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Chapecó, das autarquias em regime especial e das fundações públicas municipais. Então, se eu perguntar para vocês, esse estatuto se aplica somente ao município, certo ou errado? Errado. Se aplica ao município, autarquias e fundações. Agora, vou melhorar a pergunta. Esse estatuto se aplica às empresas públicas? Se aplica às sociedades de economia mista? Não, porque lá teria empregados, e aqui nem tem isso no município. Mas é a charadinha que se eu fosse da banca eu faria isso. Ok? Eu colocaria lá, né, numa das alternativas, que esse estatuto se aplica às empresas públicas. A maioria vai errar. Tá bom? Entenderam? Sim ou não? Sim, tá? Não pode dizer não, tá? Vamos lá, então. Agora, 2. Para efeito dessa lei complementar, quem é o servidor? Isso nós já vimos. Servidor é aquele que ingressa através de concurso e é legalmente investido num cargo. Um cargo público que é regido por um estatuto. E hoje nós vamos ver o que é o tal do estatuto. O estatuto é uma lei que rege direitos, obrigações e deveres desse servidor. Tá? Então vamos lá. Ó.
Para efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida num cargo público, tá? Então, ó, servidor, né? Então, leia-se aqui o artigo 2º junto com o artigo 3º, né? Olha só, servidor é aquele investido num cargo público, ok? Muito importante isso, tá? E olha só, essa lei, ninguém vai fazer concurso para magistério, não abriu magistério, né? Nessa prova. Não, né? Só outros cargos, não tem magistério, né? Essa lei fala muito sobre magistério, então as regras do magistério são tratadas separadas, né? Eles chamam atenção. Então pode ver, ó, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, inclusive o servidor do magistério. Não precisa nem falar isso. Um professor é um servidor do magistério, ok? E ele é um servidor e ele ocupa um cargo, o cargo de professor. Choveu no molhado, tá bom? Eles fazem muito isso de chover no molhado aí com o magistério, tá? Acho que é para chamar a atenção mesmo. Feito isso, então, servidor é aquele investido num cargo público. Aí vem o artigo 3º. O que é cargo? O que vocês vão ter como cargo? Pessoal, cargo é aquilo que é criado por lei e que está lá no edital de vocês. Vocês olharam o edital, cada cargo de vocês tem as atribuições, não tem? Não tem um conjunto de atribuições? É isso aí, ó. O que é o cargo público? Ó? É um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, o que é o cargo público? Ó? Ele é um conjunto de atribuições. Ou seja, o que faz a enfermeira, o que faz o auxiliar, o que faz o médico, o que faz o engenheiro, e o que faz o fiscal de obras, e o que faz o assistente social, e aí nós vamos. O que faz o motorista e todas as demais carreiras do município. Conjunto de atribuições. Beleza. Aí vem o parágrafo único e traz informações ótimas para nós. Ele diz assim, ó, os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros, verdade? Sim, artigo 37, inciso 1. Falou em alguma coisa estrangeiro aqui? Não. O que diz a Constituição? Aos estrangeiros na forma da lei. Então não está na lei, não temos possibilidades para estrangeiros. Cuidado, porque aqui está falando acessíveis a todos os brasileiros. Falei alguma coisa de brasileiro nato ou naturalizado? Não, e nem a Constituição Federal fala. Vocês vão aprender com a Proficária que existem os cargos privativos de brasileiros natos, como os oficiais das Forças Armadas, agentes diplomatas, mas são pouquíssimos cargos, tá? É praticamente a linha sucessória do presidente. Olha só, beleza. Então, cargos públicos são acessíveis aos brasileiros. E como é que eu crio um cargo? O prefeito pode fazer um decreto e criar um cargo? Não. Quem cria o cargo são os representantes do povo, são os vereadores. Então, para criar um cargo público, ó, eu dependo de lei. Ok? Essa lei é da iniciativa do prefeito, mas ele manda o projeto e quem aprova são os vereadores. Ok? Então, posso criar um cargo por decreto? Posso extinguir cargo por decreto? Não, salvo o decreto autônomo, mas isso aí não está no edital de vocês, tá? É uma coisa bem específica, que eu ensino em algo avançado. Então, para criar um cargo público, eu dependo de lei. Ok? Então, lembre lá. Vamos pensar o seguinte, nós temos hoje no município 30 enfermeiras. Agora, digamos que aumentou mais um bairro, a população aumentou aí, né? Aí nós precisamos mais 2 enfermeiras num bairro X. Como é que o prefeito faz? Ele faz um decreto e cria mais duas enfermeiras? Não. Ele manda um projeto para a Câmara e a Câmara aprova mais 2 enfermeiras. Entenderam? Então depende de lei. Vamos lá então. Olha só. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. O ouvido de vocês tem que estar aguçado. Então, com denominações próprias e vencimentos pagos para os cofres públicos, para provimento efetivo ou cargo comissionado. Então, lembrando que o cargo público pode ser de provimento efetivo ou comissionado. O cargo de provimento efetivo é aquele que eu ingresso por concurso e adquire estabilidade, né, após 3 anos.
Já o cargo comissionado, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Ok? Então, ponta da língua é isso, tá? Vamos lá, então. Artigo 4º, tá? Cuidado com esse artigo 4º, ele é fácil, mas ele cai em prova. É proibido a prestação de serviços gratuitos. Ou seja, o servidor tem que ser remunerado. Ok? Salvo casos previstos em lei. Por exemplo, né, não é o caso da legislação municipal, mas seria, por exemplo, o caso de um mesário, de um jurado, tá? Mas não é o caso aqui, tá? Então, existe possibilidade de criar uma lei, né, em determinada situação, um dia lá tal, alguém não vai ser remunerado, mas é uma exceção, tá? Então, a regra é que não pode ter serviços gratuitos. Continuando, então. Agora, pessoal, quem olhou lá o meu material, eu coloquei as dicas. Nós temos dicas aqui, ó. O que é um servidor? Certo? E agora, pessoal, esses requisitos de investidura do artigo 5º é dica. Esse tem que estar na nossa revisão, tá bom? Então, marca um asterisco aí, ele tem que estar na revisão. Quais são os requisitos para investidura no cargo aqui em Chapecó? Primeiro, nacionalidade brasileira. Ou seja, não tem estrangeiro na forma da lei. Então, já cortou aqui os estrangeiros, ok? Então, é só nacionalidade brasileira. Segundo, gozo dos direitos políticos. Tá? Então, não posso estar impedido, né, por uma questão legal. Eu tenho que estar, ó, com a quitação das obrigações militar e eleitoral. Vocês vão ter que apresentar a certidão negativa eleitoral e a certidão negativa militar. Tá? Tem que apresentar lá o certificado de reservista. Vamos lá, próximo. Quarto, o nível de escolaridade exigido para o cargo. Então, vocês viram lá que tem cargos de ensino fundamental, de médio, nível superior, inclusive alguns com exigência do mais um certificado. Ok, qual a idade mínima para ingresso no cargo público? 18 anos. Quando é que eu comprovo essa idade mínima? No momento da nomeação, no momento da posse, no momento do exercício ou no momento da inscrição? Tá? Pessoal, em regra, tá? Essa idade mínima eu devo comprovar na posse. Então, se alguém hoje está com 17 anos, né, e já tem os requisitos para fazer o concurso, faz. Quando ele for nomeado, no dia que ele for tomar posse ali, ele tem que ter os 18 anos, senão não entra, ok? Vamos lá, então. E o número 5, né, aptidão física e mental, ou seja, vai passar por um exame médico, tá? Parágrafo 1º. Então, esses 6 requisitos, cuidado com eles. Não tem mais outros aqui. Então, se aparecer algo que não sejam esses 6, vocês cuidado. Pessoal, essa questão é recorrente. Quem lê o edital, como eu falei para vocês no primeiro dia, já está acertando uma questão da prova, que é isso aqui, tá? Vamos lá. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos. Por exemplo, né, aqueles que são formados em educação física, vocês viram que o edital ainda exige um certificado para alguma modalidade de educação física. Por exemplo, basquete, handebol, por uma questão de exigência, do que tem que ter o conhecimento do determinado exercício, né? Então, não basta ser só formado em educação física. Tem que ter um certificado por uma confederação, uma federação, reconhecendo que ele é habilitado em judô, em karatê e outras coisas mais que tinha no edital. Beleza. Agora, parágrafo 2º, tem que saber. Então, parágrafo 2º, ó. As pessoas portadoras de deficiência, vocês que são da área de saúde sabem que não se fala mais em portar uma deficiência, e sim pessoa com deficiência, né? Porque a pessoa com deficiência ela não porta nada, ela só tem uma incapacidade que cabe a nós, sociedade, equiparar ela dentro do todo, tá? Então, ó, a pessoa portadora de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo que para tais pessoas são reservados o percentual de 5% das vagas oferecidas do concurso. Uma questão muito polêmica, por exemplo, nós temos aqui no município a guarda, certo? Eu posso ter um deficiente na guarda?
Pode, desde que ele faça a área administrativa. Né? Agora, por exemplo, ainda não se admite, ainda é uma coisa que vai mudar a jurisprudência, acredito, em breve, é para as Forças Armadas, para os militares, né, termos pessoas com deficiência. Por quê? Porque o militar não tem distinção entre uma atividade que é administrativa e uma operacional. Porque às vezes ele está sentadinho na cadeira lá e ele vai para a atividade operacional também. Então não tem muita essa distinção. Tá? Então vamos embora então. Fechou que é até 5% das vagas reservadas às pessoas com deficiência. Beleza então. Vamos lá. Próximo. Pessoal, a tela anterior eu quero um asterisco. E essa eu quero 2 asteriscos. Ok? Pessoal, geralmente, a maioria das questões de estatuto estão nos primeiros artigos. Essa aula de hoje é fantástica para nós. A maioria das questões estão aqui. Eu digo para vocês, em torno de 70% a 80% das questões do estatuto é agora, e nos primeiros minutos ainda, tá? Olha só. Então, vamos lá. Artigo 6º. Agora vamos falar do provimento. O que é prover um cargo, professor? O que é provimento? Prover o cargo é o contrário de vacância. Provimento é o quê? Preencher o cargo. Que é diferente da vacância, que nós vamos ver mais à frente, que é quando vaga o cargo. Ó, o cargo vago eu tenho um claro. Cargo provido, eu tenho um cargo, ó, preenchido. Ou seja, tem alguém ocupando esse cargo. Ok? Se o servidor é exonerado, o cargo fica vago ou não? Sim, correu a vacância. Vacância é cargo vago. Morreu o servidor, cargo vago. Então nós vamos aprender vacância mais à frente. Agora o momento é entender provimento. Como é que eu vou prover um cargo? Primeira hipótese, a principal, é a que a gente está fazendo aqui. É através do concurso. Né? Eu preciso ter o primeiro ato aqui, ó, de provimento, que é a nomeação. Ok? Então vamos lá. Ó. Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Então quem vai prover os cargos, ou seja, quem vai nomear os cargos, é o responsável, o encarregado de cada poder. Então nós teremos, em âmbito municipal, o prefeito, em âmbito da Câmara, o presidente da Câmara. Tá? Então, o provimento far-se-á por um ato da autoridade competente de cada poder. Tá? Então, aqui nós não temos ainda uma questão forte de prova. Tá? Agora, artigo 7º, sim. A investidura no cargo público ocorre com a posse. Vamos lá. Vocês estão na... Onde é que vocês estão nessa linha do tempo? Para cá, né? Nem aparece ainda. Ó. Ok? Certo? Por quê? Porque vocês vão fazer a prova, aí vai sair a lista dos classificados e aqueles que, né, a homologação do resultado do concurso. Cuidado, pessoal, a homologação está aqui atrás, ó. Homologar o concurso, né, que é sair aquela lista em diário oficial de quem foi aprovado, é aqui atrás. Depois que isso acontece, que começa o primeiro ato, né, forte para a vida de vocês, que é a nomeação, tá? Beleza, olha só. Então, vai ocorrer a nomeação, que é um ato de quem? É o ato de vocês ou um ato da administração? Da administração. Então, um ato unilateral da administração. Então, a administração, né, vai lá um papel para o prefeito assinar a nomeação de vocês. Isso vai para diário oficial e vocês todos ficam sabendo. Ok. Quanto tempo eu tenho para tomar posse? 30 dias. Ok? Nós vamos ver ali na lei. Ok, tenho 30 dias. Tá, beleza. Entre a nomeação e a posse, eu sou servidor? Como é que eu sou chamado, então? Como é que vocês serão chamados entre a nomeação e a posse? Vocês serão chamados de servidores? Não, vocês serão chamados de nomeados. Vocês serão nomeados. E se vocês não comparecerem em 30 dias, vocês serão exonerados? Não. Vocês caíram na charadinha da prova. Vocês não são servidores, como é que vocês vão ser exonerados? Só é exonerado quem é servidor.
Vocês são nomeados. Para nomeados não tem o privilégio da exoneração. Para os nomeados, o ato é tornado sem efeito. Que ato que é tornado sem efeito? A nomeação. Nomeei o fulano, não apareceu? Ato não é tornado sem efeito, chama o próximo da lista. Ok, vocês não são servidor. Agora, fui lá no dia marcado, dentro dos 30 dias, levei toda a documentação, fechou, assinei o termo de posse. O que aconteceu? Ocorreu a investidura no cargo. A partir daqui eu já sou servidor. Eu investi no cargo público, ou seja, eu preenchi o cargo. Entenderam? Ok. Se eu tomei posse, que é ir lá assinar o termo de posse, daqui para cá eu já sou servidor, certo? E se eu não entrar em exercício em 10 dias? Ou seja, eu tomo posse e aí eu vou tirar umas férias. Aí tu é exonerado. Ok? Então, se tomou posse e não entrou em exercício em 10 dias, vai ser exonerado. Pessoal, não é brincadeira. Teve um rapaz que ele era servidor, eu não me lembro do que ele era servidor. Foi um rapaz que se suicidou há um pouco tempo atrás, aqui na cidade, e ele se suicidou entre a nomeação e a posse. E ele se exonerou de outro cargo que ele era. Ele tinha um emprego público, e aí ele passou no outro concurso do Estado, e entre a nomeação e a posse ele se suicidou. Então, ou seja, ele não deixou a família amparada. Tá? Se ele tivesse tomado posse, entrado em exercício, a família dele, né, estaria amparada. Então, por uma questão aí de 20 dias, né, 30 dias, ele deixou a família desamparada. Tá? Vamos lá, então. Olha só. A investidura no cargo público ocorre com a posse. Tá? Beleza. São formas de provimento do cargo público. Como é que eu vou prover o cargo, então? Primeira forma de provimento, a gente chama de forma originária. A porta de entrada é a nomeação. A forma originária para entrar, ó, é a nomeação. Não tem porta dos fundos aqui, tá? A porta de entrada no serviço público, ó, é a nomeação. Ok? É pela porta aqui que a gente entra. Seja um cargo efetivo, seja um cargo comissionado, a entrada é pela nomeação. Ok? Então, eu tenho a nomeação, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Isso aqui não cai na prova, isso aqui despenca na prova. Essas formas aqui tem que saber exatamente o que significa cada uma delas. E esse esqueminha aqui que o professor fez é batata para acertar e é fácil. Por quê? Porque são palavras-chave. Nós vamos ver agora, tá? Beleza. Então, são 6 formas de provimento. Na legislação federal tem mais uma forma de prover, que é a promoção. Tá? No Estatuto do Estado também tem a promoção. Vocês não têm a promoção como forma de provimento, tá? Mas vocês, então, têm 6 formas de provimento. Professor, por que a promoção é forma de provimento? Olha só, eu tenho um agente da Polícia Civil classe 1. E eles passam para a classe 2, para a classe 3, até a classe 8. Quando esse agente da classe 1 passar para a classe 2, não abrir uma vaga aqui embaixo? Então a promoção abre vaga. Entenderam? Então, no Estado, como há uma promoção, abre vaga. Então, no Estado, nós temos o provimento por promoção. Não é o caso de vocês, tá bom? Então, nós vamos encerrar esse bloco. No próximo bloco, a gente continua.